vou concordar e você vai prestar atenção na aula como? Depois deixa pra lá, eu tô tomando. Entendeu? Veja, é, vejam só. Na concordância verbal, o sujeito concorda com o verbo. Como eu já mostrei um exemplo aqui agora há pouco. Na concordância nominal, eu vou ter vários itens, toda uma frase completa que vai concordar apenas com o nome. Então vejam, o que é o nome, gente? É o substantivo. Lembra que a gente aprende na escola que substantivo dá o nome às coisas? Por exemplo, a cadeira. A cadeira é o nome do meu objeto cadeira. Então, cadeira é um substantivo, tá? Digamos que eu olhe para cima e diga, eita, como é que se chama aquele lá em cima? E você vai dizer o céu. Então, céu é um substantivo. Parem de dizer também que substantivo são só objetos. Sentimentos também são substantivos. Por exemplo, alguém que é, deixa eu ver, nervoso. Eita, Cacau, é um adjetivo? Não. É um adjetivo alguém estar nervoso. Mas o nome daquele sentimento da pessoa se chama o quê? Nervoso. Então é um substantivo. Uma pessoa amável. Amável é um adjetivo, sei. Mas como é o nome daquele sentimento? Amável. Então é um nome, tá? Blusa é um nome, é um substantivo. Tá claro, gente? Quem tiver querendo entrar vai ter que esperar um pouquinho, porque senão vai atrapalhar a gravação da live. Então vamos lá. A concordância nominal se estabelece da seguinte forma. O artigo tem que concordar com o substantivo, que é o brinquedo. O pronome tem que concordar com o brinquedo. O numeral tem que concordar com o brinquedo. O adjetivo, o restante da frase, tudo vai ter que concordar com o brinquedo. As regras iniciais de concordância nominal. Quando a gente tem dois nomes do mesmo gênero, eu posso ter duas maneiras de concordar, tá? Vamos lá. O ministro, o secretário, ó. Ministro é masculino, secretário também é masculino. Como eu tenho dois nomes com o mesmo gênero, pode para o singular e pode para o plural. Para o singular, ele vai estar concordando com o núcleo mais próximo, tá? Se eu coloquei no plural, é porque eu estou combinando, concordando com os dois, ok? Quando o adjetivo vier pós-posto a dois ou mais substantivos de gêneros diferentes, também vai haver duas possibilidades. Então, deixa eu dizer logo uma coisa para vocês. Falei na última aula e o mesmo serve para esta aula de agora. O masculino, ele prevalece. Então, vejam só. Ele apresentou argumento e razão não é justas. O argumento, então, o argumento é masculino. A razão é feminina. Então, vejam só. Se eu tenho um masculino e um feminino, quem vai prevalecer é o masculino. Quando eu for colocar no plural. Então, veja. Argumento e razão justos. Ok? Eu vou deixar no plural porque eu quis concordar com os dois. Mas, qual é o gênero que vai prevalecer? Masculino. Agora, se eu quiser concordar só com a razão, então vai ficar no singular e razão vai ter eita, o mouse não quer mexer. E a palavra justa, o vocábulo justo, já vai deixar de ser masculino. Agora vai ficar feminino porque vai estar perto, ó. Então, vai prevalecer o gênero de quem estiver perto. Se eu quiser combinar, concordar no plural, eu vou ter que combinar com os dois, que é o exemplo de cima. Então, vai ficar argumento e razão justos. Mas, se eu quiser combinar só com a palavra razão, então vai ficar no singular, ó, e no feminino. Porque agora eu vou ter. Ele apresentou argumento e razão justa. Se eu quiser que o singular seja masculino, então eu vou ter que inverter a ordem dessas duas palavrinhas aqui, ó. Vou ter que botar argumento perto da palavra justo, do vocábulo justo,
para poder ficar no masculino. Se eu quiser usar no feminino, a palavra razão é que deve estar perto. Se eu quiser usar no masculino, a palavra argumento é quem deve estar perto. E se eu quiser combinar com os dois no plural, tanto faz. Se eu falar razão e argumento justos ou argumento e razão justos. Visto que eu estou concordando com os dois, então não tem problema a ordem, porque no final o masculino vai prevalecer. Entendido, pessoal? Alguma dúvida? Posso passar? Alguma dúvida, pessoal? Posso passar? Pronto. Quando deslocar o adjetivo para antes dos substantivos e tiver um verbo significativo, ou seja, um verbo de ação, por exemplo, aqui, ó, vi, é um verbo de ação. Isso é uma outra regra, tá, gente? Eu tenho um verbo de ação antes, tá certo? Ai, o mouse fica sumindo, peraí. Antes do adjetivo, tá vendo? Ó, diz respeito é o meu. É o que? Diz respeito é o meu que? Pra quem tá prestando atenção na aula. Eu falei, nomes de sentimentos também são o quê? Substantivo, muito bem. Então, eu tenho um substantivo, aí tem um adjetivo. Aí, antes do adjetivo, eu tenho um verbo de ação. Beleza? Quando eu tenho um verbo de ação, eu vou também fazer a mesma coisa desse exemplo aqui, ó. O que tiver pertinho é o que vai fazer a concordância. Por exemplo, desrespeito é masculino, ou desrespeito. Ingratidão é feminino, a ingratidão. Se eu colocar o substantivo desrespeito perto do adjetivo, o adjetivo vai variar no masculino. Mas se eu colocar a ingratidão perto do adjetivo, o adjetivo vai variar no feminino. Para eu fazer essa permuta, tá, gente? Para eu fazer essa permuta, neste caso, tem que ter um adjetivo na frente do meu núcleo, dos meus dois substantivos, e tem que ter um verbo de ação antes. Mas, digamos, vamos ver agora a questão do verbo de ligação. Ó, permaneceu fechada a porta e o portão. Permaneceram fechados a porta e o portão. Gente, quem é o verbo de ligação? Escrevam aí pra mim. Quem é o verbo de ligação? Fechada. Todo mundo concorda? Vê só. Não sei, Malu. É isso mesmo, tá, gente? Eu tenho um verbo de ligação. No caso, esse verbo de ligação, fechar, ele vai estar servindo para falar tanto da porta quanto do portão. Ele vai ser o meu verbo de ligação. Quando eu tenho esse verbo, tá certo? Veja como eu posso fazer. Eu posso dizer, permaneceu fechada a porta e o portão. Eu posso dizer também, permaneceu fechado o portão e a porta, ok? Mas eu posso dizer, permaneceram fechados a porta e o portão. Entenderam? Se eu deixar o verbo de ligação no plural, toda outra frase vai ficar no plural também. Entenderam, pessoal? É bem complicado. A aula passada a gente foi ficando cansadinho no final.
Essa aqui já no começo a gente já vai ficando cansado, porque as regras de concordância nominal são bem extensas. Deixa eu te explicar, Malu. Vê só. Se eu tenho um verbo de ligação, a situação é a seguinte. Eu posso dizer, permaneceu fechada a porta e o portão, concordando só com porta. Se eu botar o portão aqui no lugar de porta, eu posso dizer, permaneceu fechado o portão e a porta. Entendeu? Se eu tenho o feminino perto, o substantivo feminino perto, o verbo vai para o feminino. Se eu tiver o masculino perto, o verbo vai para o masculino. E se eu quiser concordar com os dois no plural, eu vou ter que colocar o outro verbo também no plural. Ó. Permaneceram fechados a porta e o portão. Eu não posso dizer permaneceu fechados a porta e o portão. Quando eu tenho um verbo de ligação, os outros verbos todos vão ficar no plural. 2 adjetivos agora referentes a apenas um substantivo. Vejam, o meu substantivo é língua e o meu adjetivo é inglesa e francesa. Aí vejam, 2 possibilidades também. Meu professor ensina a língua inglesa e a francesa. Eu ocultei a palavra língua aqui antes de francesa por elipse. Ou seja, meu professor ensina a língua inglesa e a língua francesa, que é o que eu estou aconselhando muito vocês fazerem na redação de vocês. Tá havendo muita repetição de palavras, pessoal. Muita repetição de palavras. Vocês devem fazer uso da elipse, tá certo? Aí vejam, meu professor ensina a língua inglesa e a língua francesa. Mas se eu quiser colocar no plural, eu também posso. Só que eu tiro o artigo. Meu professor ensina as línguas inglesas, as línguas inglesa e francesa, sem o artigo. No singular, com o artigo. No plural, sem artigo. Cacau, sério, é. Naso tá rindo, já imagino como é que tá já a mente de Naso aqui com tantas poucas regras. Então, a língua inglesa e a francesa. Quando eu quiser usar a elipse, eu vou ter que botar a elipse e o substantivo no singular. Mas quando eu optar por usar o substantivo no plural, eu tiro o artigo. Tá, gente? Posso passar, entenderam? Casos particulares. Deixa eu corrigir aqui esse slide, tá? Que... Ai, meu Deus, eu nunca corrijo isso. Pronto, ajeitei. Amados. Amados. Esse é o slide que vai mudar a sua vida. Menos não existe. Menos não existe. Não existe menos. Não existe, tem menos pessoas na live hoje. Oi, Kathleen. Tem gente falando contigo. Peraí. Gente, eu não posso abrir nada de quem estiver falando comigo, porque vai gravar aqui a minha tela. Eu não vou abrir. Então, desculpa mesmo. Se for muito importante, se alguém estiver morrendo, aí manda o recado aqui, porque aí já... Vocês vão ver quando estiverem assistindo no YouTube que pronto, acabou, já gravou minha tela. Ah, vai, pergunta. Qual é a dúvida? Fala, Rafael. Caramba, eu saí da tela. Quem disse que tem gente falando contigo, eu pensei que era no WhatsApp. Tá bom, não escreveu, eu tenho que voltar aqui pra aula, vamos lá. Ó, Minas não
Gente, eu não estou escutando, tá? Tá desativado para mim o microfone de todo mundo. Eu não estou escutando, porque senão tem que pedir para falar aqui, para eu desativar. Para mim, o microfone, todo mundo vai ouvir, menos eu, porque eu estou dando aula e estou gravando. Então, se alguém for falar, tem que me avisar, porque aí eu tenho que ativar para mim. Deixa eu tirar aqui. Pronto, pode falar, tô ouvindo. Pronto, Cacau, olha só, poderia substituir esse por uma vírgula. O professor ensina as línguas inglesa, francesa. não. Vírgula proibida. A vírgula, ela tem que ter uma enumeração de itens. Por exemplo, o professor ensina a língua inglesa, vírgula, francesa, vírgula, espanhola e não sei o que. Essa sequência aí com 2 itens ia prejudicar o entendimento da frase e a concordância da frase também. Foi muito válida mesmo a pergunta. Vocês entenderam, gente? Eu acho que é um dos maiores erros que vocês estão cometendo na redação. Mas aí na aula de redação eu vou conversar com vocês essa questão de vírgula, tá? Vocês não podiam botar aí, ensina a língua inglesa, francesa. Não. Tem que ter, se for a língua no singular, tem que ter o artigo a. E para ter o artigo a, vai ter que ter aí a conjunção é, juntando inglesa com francesa. Pelo menos 3, Bruninho. 2 não. Imagina eu dizer assim, fica a linguagem de índio. E eu vi muito isso na redação essa semana. Por exemplo, Cacau, Najo vão à escola. Imagina. Cacau e Najo. Agora, Cacau, vírgula, Najo, vírgula, Arthur, vírgula, e Rafael vão à escola. Entenderam, gente? Um dos errinhos de vírgula que vocês estão cometendo muito. Ó, vou desativar agora o microfone. Agora vai ficar só o meu pra mim. Se alguém falar, todo mundo vai ouvir, mas eu não vou ouvir. Pronto, se alguém quiser participar da live, aí avisa que eu ativo aqui pra mim, viu, gente? Vamos lá. Menos não existe. Tem menos pessoas na live hoje. Tá errado. Tem menos pessoas na live hoje. Cacau sempre, para sempre, sem fim, amém. A palavra menos não existe. Eu comi menos comida hoje. E estudou menos português hoje, né, amor? Menos não existe. Alertas. Alerta é invariável, tá, gente? As pessoas estão alerta. Cacau, mas está tudo no plural, mas isso é um caso particular, que em hipótese alguma você vai usar no plural. Tem o caso de que tem um objeto de carro que o povo chama, né, de pisca-alerta. E aí, digamos que você tem vários na mão. Eu tenho vários pisca-alertas. Então, assim, porque se tu chamar de alerta aquele objeto, como substantivo, eu tô com vários alertas na mão. Então, é o substantivo, entendeu, gente? Aí pode, de boa. Mas, nesse sentido de você dizer que uma pessoa ficou alerta, ou em alerta, ou estava alerta, mesmo que seja 1 milhão de pessoas, vai tudo para o plural, menos a palavra, o vocábulo alerta, tá? Existem umas concordâncias com o artigo para a palavra proibido, necessário e é bom. Preste atenção. Bruninho, cerveja é bom, mas cerveja com artigo é boa. Eu vou concordar, vejam. A cerveja é boa, Bruninho. Quero você falando certo, viu? Igual. Olha, Bruninho, cerveja é bom, mas Bruninho, a cerveja é boa. Gente, coragem é necessário, mas coragem com artigo é necessária.
A coragem é necessária. Aí vamos lá. É proibida a entrada de menores para quem frequenta o xerri. Mas se você frequenta o xerri sem o artigo a, é proibido entrada de menores. Gente, a concordância do verbo proibir não é com esse vocábulo aqui, ó, entrada. A concordância de proibir é com o artigo. A concordância de bom é com o artigo. A concordância de necessário é com o artigo. Então, com o artigo, eu vou flexionar. Sem o artigo, o masculino vai prevalecer. Aí vamos para esses casos aqui, ó, que eu vou detalhar melhor no próximo slide. Bastante, meio, caro, barato e muito. Gente, lembrando, já está tudo pronto. Concordância verbal e nominal. As fichas, terminando a aula, eu mando para vocês. Vamos lá. Bastante, meio, caro, barato e muito. Se advérbio vai ser invariável. Pessoal do concurso, se liga, que vai ter hora que você vai precisar descobrir para uma questão se é advérbio a palavra ou adjetivo. E vocês, galera, pelo amor de Deus, entendam que uma palavra, uma hora ela vai ser substantivo, uma hora ela vai ser adjetivo, uma hora ela vai ser advérbio, uma hora vai ser adjetivo, tá? Por exemplo, amável é um substantivo, porque é o nome de um sentimento, mas amável é um adjetivo, tá? Eu estou caracterizando, por exemplo, Cacau é amável. Embora eu esteja mentindo, estou brincando. Cacau é amável. Amável é o meu adjetivo para Cacau. Mas amável isoladamente fora da frase é um substantivo, porque é o nome de um sentimento. Tá, gente? Então, vamos lá. Bastante, meio, caro, barato e muito. Se variar, é porque é advérbio. Então, vai para o plural. Mas se for um adjetivo, gente, como vocês queiram dizer, uma qualidade, né? Que eu não gosto de dizer que é qualidade, porque, por exemplo, fulano é ruim. Isso, para mim, não é uma qualidade, né? É um ponto negativo da pessoa. Então, na verdade, para mim, o adjetivo é simplesmente quando eu caracterizo alguma coisa como bom ou como sendo algo ruim, tá certo? Então, vamos lá. Se for adjetivo, decorem isso. Vai concordar com o substantivo. Se o substantivo estiver no plural, vai para o plural. Se o substantivo estiver no singular, vai para o singular. Mas se for advérbio, vai ser invariável. Deixa eu mostrar para vocês. Vê só, quando é que fica no singular sempre? Quando é advérbio. No plural é se for adjetivo. Vamos ver. Por exemplo, Maria está meio aborrecida. Gente, não existe meia aborrecida, tá? Só se for a meia do seu pé tá lá com raiva de você. Eu estou meio aborrecida, ou seja, eu estou um pouco aborrecida. Cacau, não existe meia, existe a meia que a gente bota no pé e a meia no sentido de metade. Por exemplo, já é meio-dia e meia hora, metade de uma hora. Eu quero meia fatia de bolo. Então, é metade de uma fatia de bolo. Eu quero meia porção de arroz. Quantidade, gente, você vai usar meia. Vai variar, tá certo? Mas, quando eu me refiro a pouco, por exemplo, eu estou meio animada hoje. O Cacau não é animada. Animada não é feminino. Gente, se for, olha aqui, ó. Eita, deixa eu voltar. Se for advérbio, vai ser invariável. Ou seja, não é um adjetivo. Não estou qualificando nada, tá? Isso, aborrecida eu estou qualificando, é um adjetivo. Mas meio é um advérbio, tá certo?
Olha aqui, tá perto de um verbo, ó, advérbio. Tá vendo? Maria está meio aborrecida. Então, ela tá só um pouquinho aborrecida. Cacau, eu tô endoidando com esses nomes, adjetivo, advérbio. Tá dando a bacurinha aqui no meu juízo. Então, esqueça tudo. Só decore meio. Se eu me referir a, por exemplo, sentimentos, ou puder substituir pela palavra pouco, vai ficar sempre meio. Por exemplo, Maria está pouco aborrecida. Maria está pouco aborrecida. Os automóveis custam caro. Vejam só. Minha priminha chegou aqui, gente. Pode falar não, bebê. Tô gravando. Viu? Ela balançou aqui a cabeça. Veja que aluna. Uma futura aluna. Os automóveis custam caro. Gente, neste sentido, eu vou deixar caro no singular. Note que a frase está todinha no plural e a palavra e o vocábulo caro está no singular. Então, ela é o que? Um advérbio. Ok? Por quê? Você diz, os automóveis custam caros. Soa feio, né? Tá errado. Mas vejam aqui. Depois de um verbo aqui de ligação, ó. Os automóveis estão caros. Notou que foi para o plural. E lembra que eu disse que às vezes um vocábulo é uma coisa, às vezes é outra. Caro aqui foi para o plural. Então aqui caro é adjetivo. Ok? Aqui caro é advérbio. Você vai jogar, você concurseiro, vai jogar a frase inteira para o plural. Se você parar em uma palavra que não conseguiu ir para o plural, é porque ela é advérbio. Se você conseguiu fazer a frase inteira no plural, aquela palavra é adjetivo. Isso é a dica para os concurseiros que estiverem assistindo a aula, tá? Para quem é de Enem e tiver com preguiça de decorar isso, hoje eu vou deixar. No decorrer do ano eu faço vocês aprenderem isso de novo. Vamos lá. As laranjas custam barato. Custar, verbo de ação. Eu tenho o verbo de ação antes, então eu vou ter a palavra aqui no singular. Então aqui é advérbio, não é adjetivo. Se eu disser, as laranjas custam baratos, não combina, minha gente. Não combina, não vai dar certo. Tá feio. Agora notem aqui. As frutas estão baratas. Tá vendo o verbo de ligação antes? Então, as frutas estão baratas. Eu posso dizer que elas estão baratas. É a qualidade daquelas frutas, ó. Estarem baratas. Então, pode ficar no plural. Beleza, gente? Deixa eu mostrar um caso em que não pode ficar no plural. Por exemplo, se eu disser as laranjas custam baratas, não vai parecer que eu cheguei com um saco de barata e troquei com o vendedor por laranjas. Porque, vê, eu posso dizer as laranjas custam dinheiro. Então, eu dei o dinheiro e peguei laranja. E se eu disser as laranjas custam baratas, eu estou trocando baratas por laranjas. Então, tá errado. Eu estou botando um adjetivo aqui, botando no plural. Então, aqui vai ficar masculino e singular, tá? As laranjas custam barato. Porque eu tenho um verbo de ação antes. Então, vai ser advérbio. Se aqui eu tenho um verbo de ligação, vai ser adjetivo. Ok, gatos? Estamos muito cansadas. Ou Cacau. E não pode ser muitos, não. Nesse caso não, tá, gente? Tu vai usar a palavra bastante. Se bastante você botar aqui e ficar no singular, o vocábulo muito também vai ficar no singular. Por exemplo,
Estamos muito cansadas. Vamos substituir. Estamos bastante cansadas. Então, se o bastante está no singular, muito também vai ficar no singular. Mas veja, aqui, ó. Conversamos bastantes vezes sobre isso. Então, aqui bastantes é adjetivo. Aqui eu posso botar bastante no plural. Tanto muitas quanto bastantes vai caber na frase e vai fazer sentido. Conversamos bastantes vezes sobre isso. Agora vê aqui, ó. Estamos... Cadê? Estamos bastantes cansadas. Não dá certo. Estamos bastante cansadas. Entenderam, pessoal? Vocês vão entender isso melhor nas atividades. Aí agora a quantidade que eu já havia falado, ela tá gaiatando lá de fora. Essa menina tem quantos anos? 3, eu acho. 3 anos, veja. Vou dar um cascudo já já. Bruno, cansadas, frustradas, doloridas. Serviu-nos meia porção de arroz. Gente, quantidade eu posso dizer meia, tá? Conversamos bastantes vezes, sobre isso eu já comentei. Os automóveis custam baratas. Tá errado, porque senão eu vou dizer estão baratas. Então eu vou dizer que os automóveis estão o inseto barata, entendeu? Então, até pela significação da frase, pelo sentido, você vai lembrar, você vai entender quando dá para colocar caros no plural ou caro no singular. Você tenta fazer essa substituição também por barato ou baratos ou barata ou baratas, tá? Vamos aqui. Veja esses adjetivos: anexo, obrigado, incluso, mesmo, próprio, só, leso, kit, todos vão concordar com o substantivo. Ou seja, vão variar. Se o substantivo estiver no plural, esses adjetivos ficarão no plural. Por exemplo, as pessoas têm dúvida quanto ao anexo. O anexo não tem problema. Olha, os e-mails não estão no plural, então anexos os e-mails. Vão os documentos. Na verdade aqui quem está se referindo a anexo é documento. Ó. Quem vão em anexo são os documentos. Então, anexos os e-mails vão os documentos, na ordem direta. Os documentos vão anexos aos e-mails, tá? Então, você vai procurar quem é que está sendo anexado para ver se anexo, quem é que vai em anexo, para ver se anexo vai para o singular ou plural. A carta segue, eu até falei anexado, viu, gente? E, além disso, não, isso é coloquial, tá errado. A carta segue anexa, tá? Ó, a carta não é singular, então anexo aqui vai ser singular. Ela mesma redigiu a carta. Se fosse ele mesmo redigiu a carta. Os documentos estão inclusos. O documento está incluso. Eles estão sós, de sozinhos. Ele está só. Tá? Estou kit. Se fosse no plural, estamos kits. Plural. Muito obrigada, dizem as meninas. Muito obrigado, dizem os meninos. Elas só esperam uma nova oportunidade. Só no sentido de somente. Ela somente esperava uma oportunidade. As meninas ficaram a sós no quarto. Somente não, no sentido de sozinhas, tá? As meninas ficaram sozinhas no quarto. Então, se for no sentido de sozinhas ou de sozinho, sei lá, é a sós. Por exemplo, eu estou sozinha, eu posso dizer eu estou a sós, tá? Se eu disser eu estou só, eu vou dizer eu estou somente, então não combina, tá errado, tá? Então só é no sentido de somente e a sós
É no sentido de sozinhas. Leia a carta e veja as fotografias em anexo. Tá? Em anexos não, é um anexo só que vai conter inúmeras fotografias. Tá, pessoal? Já já chegamos na tarefinha para melhorar a mente de vocês. Agora, concordância nominal, vamos lá. A garota parece o quê? Meio ou meia confusa? Escrevam. Meio, Jamile disse aqui. Muito bem, pessoal. A garota parece meio confusa. E agora, comemos meia pizza ou meio pizza? Meia, perfeito. São bastante as reclamações ou são bastantes as reclamações? E aí, lembra pelo que a gente tem que substituir? Acho que é bastante. Por que bastantes e por que bastante? Alguém me convence antes de eu passar o slide? Gente, eu vou trocar, porque são muitas. Perfeito. Eita, Thalita agora arrasou. São muitas as reclamações. Lembra que bastante eu vou trocar por muito? Combinou como? Combinou muitas. São muitas as reclamações. Então, são bastantes as reclamações. Cuidado que às vezes bastante não tem o sentido de muito. Tem o sentido de suficiente. Mas vamos chegar lá. Por hoje já basta, pois estamos bastante ou bastantes? Eita, o povo tá todo afiado aqui. Muito cansadas. Ia ficar feio, né? Dizer, imagina, pois estamos muito cansadas. Combina não. Então, muito cansadas. Estamos bastante cansadas. Se muito fosse colocado aí, ficaria no singular. Então, bastante vai ficar no singular. Para quem não tinha entendido quando eu estava explicando, na hora aqui do exercício vai clarear mais. Perdemos bastantes chances ou bastantes chances? Bastantes. Eita, quando vocês sabem, viu? Vamos lá. O Bruninho tá filando. Espera tu me escrever pra depois ele escrever. É o que, Najon? Bruninho fica esperando a turma responder pra depois ele responder. Ele tá filando. Até aqui ele fila. Não tem jeito não. Eita. Ele tá com horror a mim, maldito. Por que será? Por que será? Fizestes o quê? Michael Najon de 9. Najo queria terrorizar, cortei logo a cama. Eu tô com a vontade de ser vereadora. Tudo que eu digo é câmera agora. A câmera. Sim, cortei a... Eita, não quer sair não. Cortei a câmera, porque eu sabia que ele ia tirar onda. Eu disse, não, vou cortar essa câmera, senão hoje eu não dou aula. Com Bruninho, Maicon e Najo na live. A gente não é amigo. Vamos lá. Assinala a alternativa que completa. Deu tempo para pensar quem estava olhando aí pro slide enquanto a gente brincava. A entrada para o cinema foi cara ou caro? E aí? Eita, vai variar ou não? Eita, caro, cara. Vou dizer não, vamos lá. Mas o filme e o desenho, apresentado ou apresentados? Ou pode os dois? O filme e o desenho. Apresentados, Jamile. Com um S. O filme e o desenho. Eu posso concordar com um ou com os dois. Lembram? Pois
saímos todos alegres ou saímos todos alegres? Bora, letra C, letra C. Quem errar vai pagar uma pizza. Letra D. Letra C. Eu acho que é letra C também. Não pode ser cara, tá, gente? Oi, Davidson. Ai, acertei. Prepare, viu, pra você pagar a pizza, seu miserável. A entrada para o cinema foi caro. Eita, Cacau, mas a entrada não é feminino, gente, não vai variar, tá? Aqui é advérbio, tá? Se eu dissesse com verbo de ligação, está caro, está, aí poderia ser cara, entendeu? A entrada está cara, mas eu disse o verbo ir, tá certo? Vou voltar a regrinha, porque vocês não podem confundir, até agora só erraram isso. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Ó. Custam tem um verbo de ação, então é caro. Tá vendo? Se for verbo de ligação, é plural. Estão, tá vendo? Entenderam, gente? Se for verbo de ação, é substantivo, é advérbio, vai ficar no singular. E vai ficar caro. Se for verbo de ligação, pode variar. Tanto para o feminino quanto para o masculino, singular ou plural. Quem ainda não entendeu, aí quando eu publicar, já tá no ar essa live, aí você que é muito estudioso, que vai ficar com saudade da minha voz, vou lá ouvir de novo a voz de Cacau, aí pega lá e vai pausando, gente, essas explicações, tá? Considerando a concordância nominal, assinala a frase correta. E aí, qual é a que tá correta do quarto? Bora. Responda aí, Nádia. Ela mesmo, tá certo? Não. Não. Muito bem, Jamila. Não tá, minha gente. Ela mesma. Mesma varia. Não confundam. Deixa eu voltar aqui uma regrinha, só para lembrar o pessoal. Ó, menos é que não existe, tá? Não confundam, não. Mesma existe e vai variar para mesma ou mesmo. Eu mesmo falei isso, ela mesma falou aquilo, entendeu? Não confundam. Então, ela mesmo tá errada, é ela mesma. Acho que é letra B. Tu acha que é qual? Porque não pode trocar ali, né? Pelo bastante. Gente, quarto letra. Eita, na cara, agora que vocês viram. Gente, letra C. Ela ficou meia preocupada. A meia de vocês fica preocupada, é? Você tá pedindo a correta, né? Ah, tá pedindo a correta. A letra C tá errada. Que o correto seria ela ficou meio preocupada. Então C tá errado. Letra A tá errado. Acho que a letra é D, né? Gente, estão dizendo aqui que a letra E que tá certa. Vamos ver? Anexos. Remeto-lhes nossas últimas fotografias. Qual é o erro da B? Qual é o erro da B? Quem tá prestando atenção? E pra mim a letra B que tá certa, né? Gente, quem foi criticada
Na letra B, me digam. Quem é que foi criticada? A reedição da obra. Então, ela foi muito criticada e não criticado. Porque foi muito criticado pelos jornais. Aí, daqui a pouco, chega o feminino, existe. Então, discordância total. Então, foi muito criticada pelos jornais. Quem? A reedição da obra. Beleza? Então, errou letra A, errou letra B, errou letra C. E a letra D tem erro? Muito obrigada, querido. Falou-me emocionado. Tem erro? A letra D está errada. Anexos, remeto-lhes nossas últimas Tá errada. fotografias. Qual é o erro da letra E? Me digam. Gente, quem é o sujeito aí? Me contem. Quem é o sujeito aqui da letra E? Sujeito. Eu tô me referindo a quem aqui? Fotografias. Fotografias é homem, é macho, é masculino? Anexas. É feminino. Então, anexas. Remeto-lhes nossas últimas fotografias. Não pensem apenas, muito bem, Kathleen. Não pensem apenas no plural, gente. A gente tem uma concordância em gênero e em número, tá? Gênero feminino ou masculino e número singular ou plural. Então, eu tenho que concordar também com o feminino. Anexo vai variar tanto no feminino quanto no masculino, que é o gênero, ou em número, que é singular ou plural. Não esqueçam uma regra e outra, tá? O quinto. Me digam a resposta. Leiam aí no coração de vocês e me digam a resposta. Foi aquela questão, tá? Se eu transformar a frase todinha no plural, uma palavra aí vai ficando singular e que vai ser advérbio. Se tudinho for pro plural, a palavrinha, o vocábulo aí grifado é um adjetivo. Eu quero saber qual é que você vai tentar jogar tudo pro plural, mas uma palavra vai ficar no singular. Um disse que era C, um disse que era B, um disse que era E. Vamos tentar. Vamos ver, vamos por ordem. Vamos ver se a B eu consigo deixar tudo no plural e só as palavras grifadas ficam no singular. Vamos lá. Meias palavras, meios tons. Índice de sua sensatez. Não. Aí só tem adjetivo. Tudinho foi pro plural. Qual é a próxima? A C. Vamos ver. Estavam só. No sentido de quê? Só. A sós. Não, só. No sentido de a sós. Como é? E aí, como é? Estava só de baixo, né? Somente sozinho. Somente. Vou voltar para ajudar nessa questão, para vocês olharem, tá? Onde é que tá? Nem lembro qual é a parte aqui, ó. Eles estão sós, tá vendo? De sozinhos. Deixa eu diminuir aqui. A sós, sozinhos. E se for só, é no sentido de somente. Já dá pra dar uma filadinha. Vou voltar, viu? Cadê, menino? Os olhos não querem abrir, não. Abriu. Pronto, vamos lá. Vou voltar pra lá.
Qual é que eu estava testando? A letra C, não foi? Elas estavam só naquelas ocasiões ou a sós naquelas ocasiões. Acreditamos, pois em suas meias promessas, e aí? Então vamos para E. Só estudamos o elementar, ou seja, somente estudamos o elementar. O que nos deixam meio apreensivos. Tu pode botar meios apreensivos? Não, né? Letra E. Tá vendo que tem que decorar as regrinhas para fazer redação? Aí o ser humano diz, Cacau, tem só redação? Eu sou foda em português. Cacau, tem só redação? Ai, Cacau, tenta lhe convencer de fazer o uso da língua portuguesa. Sexto, me digam aí a alternativa. Só tem uma errada, qual é? Vocês erraram feio, viu? Não é B, não. C, parabéns, gente. Ó, visitei uma exposição de esculturas e quadros raros. Primeiro, quadro tá perto do adjetivo. Então, o adjetivo vai pro masculino. E segundo, que eu tenho a escultura que é feminino e quadro que é masculino. Quando eu tenho dois gêneros diferentes, quem é que vai prevalecer, gente? Masculino ou feminino? C de Cacau aprova. Homem não, viu? O homem não prevalece, não. Quem disse? Eu que tô dizendo, cala a boca. Tá certo. E olha que nem foi combinado, o bichinho tá tão treinado. Sétimo, assinala a alternativa que indique a ordem que preenche corretamente. E aí, gente? Justiça entre os homens é necessária ou é necessário? Necessário. Tem certeza? A gente tem que concordar com o masculino. Necessário. Desculpem dizer, mas meu marido acertou. Gente, cadê o artigo aí para vocês combinarem? Lembra que proibido, necessário e bom tem que combinar com o artigo? Se tivesse um artigo, como o Devinho tá escrevendo aí, Devinho Boladão, eu adoro o sobrenome dele, Boladão. A justiça, aí sim seria necessária, mas não tem artigo. Justiça, proibido e bom tem que concordar com o artigo. Eu chamei a atenção quando eu fui falar de cerveja, então nem errem, tá? O item 3. C é, gente. Justiça entre os homens é necessário. Proibido entrada, porque não tem artigo. Então não é para combinar com entrada, não é proibida entrada. Só pode ser proibida se tiver um artigo. Inclusive lá no Xerri, viu? No motel, que é o da minha irmã, lá da Bandeirante, ela teve que mudar a placa. Porque tinha proibida a entrada de menores. Aí ela teve que tirar e botar. Proibida a entrada de menores. Ela teve que acrescentar o artigo. Bruninho ama. Olha, começou. Por causa de Arthur, vai começar mais 1 hora de aula. Eu mandei vocês pararem de me pressionar na live. Arthur provocou 1 hora de aula a mais. Oitavo. Resposta.
Culpa de Arthur. Oitavo. Esse é ótimo. O oitavo é perfeito para vocês aprenderem. Oitavo. Gente, tem que ajudar. C, vamos ver. Só devinho é... Deixa eu explicar porque os outros estão errados, para vocês entenderem. Clima e terras desconhecidas tá certo. Porque terras, ó, ele combinou aqui com o núcleo, com o que tá mais próximo. Clima e terra desconhecidos também tá certo, porque aí concordou com os dois e o masculino prevaleceu. Terras e clima desconhecido tá errado. Tá certo. Terras e clima desconhecido, porque clima é masculino. Ou clima. Então, o clima é desconhecido. Ou terras e clima desconhecidos, porque os dois são desconhecidos e o masculino prevaleceu. Então, terras e clima desconhecidas está errado. Jamais o feminino vai prevalecer. A menos que os dois sejam femininos. Por exemplo, terras e... Deixa eu ver outra coisa no feminino. Rosas, pronto. Terras e rosas desconhecidas. Aí como os dois são femininos, não vai ter como o masculino prevalecer. 9. Não, eu botei porque tá partindo a parte de baixo. Aí eu tinha que botar já isso. Felizmente. Vamos lá. Muito obrigado, diz o moço. E também tá muito fácil. Se fosse, diz a moça, seria muito obrigada. Beleza, gente? É a única correta. Ó, ela mesmo tá errado, porque é ela mesma. Ele ficou meio agitado naquele dia. Ele ficou meio agitado. Não tá errado, não. Ele ficou meio agitado. Tá certo. A C também tá certa. É necessária entrada, tá errado. Porque é necessário entrada, porque não tem artigo. Em anexo, remeto-lhes nossas revistas. Em anexas. Não. Certo. Gente, tá bugada essa questão. Tem alguma coisa errada. Porque essa aqui também não tá errado, não. Mas a que tá mais na cara é a letra B. Tá? Tem mais? Tem, é de porque... acertar. Vai a panagem. Tem mais, tô cansado de acertar. Rapaz, viu? 10. 10º. Letra B, muito bem, é proibida A, porque concorda com o artigo. 11. Quanto mais rápido vocês prestarem atenção e participarem, mais rápido vai terminar a aula. Que está ótima, maravilhosa, profundamente ótima. 11. Não falei isso do 11, mas Nájio e Rafael conhecem esse assunto, deveriam me responder. Perfeito, né?
letra C. Ó. Realizavam uma tarefa monstro. Porque não existe tarefa monstra. Eu não falei lá no começo, mas monstro também é invariável, tá, gente? E qual é o erro da letra C? Os garotos eram tais quais o avô. Tais quais no plural. Tá, gente? Letra C. 12. E aí, letra 12. 12. Letra C. Parabéns, Maria Larissa. Letra E. É necessário o arquivamento. É proibido entrada. Chope é bom. Nenhum tem artigo feminino. Então vai ficar tudo no masculino. Eu troquei aí o do meio. 13. Essa bebida é bom ou boa? 13. Por causa do essa, tá? Então essa é boa. Pimenta é bom ou pimenta é boa? Bom. A entrada é Arthur tá errado. Arthur tá com pressa mesmo, né? Pra ela acabar todo mundo acertou e tu errou, Arthur. A entrada é proibida. Olha o artigo aí. Entrada é sem artigo. Corretor. Entrada é proibido. É meio-dia e meio ou é meio-dia e meia? Meia hora, metade de uma hora. Gente, não fiquem dando print não disso não, que isso já vai pro grupo de vocês assim que eu terminar a aula. Pra não estar enchendo